Porque para entender o trauma do desenvolvimento, a gente precisa entender como o nosso cérebro se desenvolve. Como é que se dão o nosso desenvolvimento emocional, o nosso desenvolvimento psicológico, qual é o efeito de um trauma na infância, não somente o que ele pode causar durante a infância, mas na vida adulta, e o que a gente pode fazer a respeito disso. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês sobre isso é a ideia do cérebro trígono. Essa ideia, esse conceito, mais que tudo, é uma divisão didática, para a gente poder entender aqui o funcionamento do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele tá a gente divide ele didaticamente em três partes, para entender um pouquinho desse funcionamento, mas, na verdade, ele é um todo que deve funcionar de maneira, ou deveria funcionar, de maneira coerente, integrada. Então, a gente pode dividir o nosso cérebro em três áreas evolutivas que estão feitas para funcionar como um todo, mas cada uma vai ter um modo de compreender e de processar a informação. Então, se a gente começar aqui pelo primeiro, a parte de baixo, o tronco cerebral e o cerebelo, constitui a parte que chamamos de estado de sobrevivência. É o cérebro reptiliano. É o mais antigo evolutivamente, é o que apareceu primeiro na evolução. E ele vai estar relacionado, ele vai operar de forma instintiva e ele vai ser responsável pelas funções do corpo relacionadas à sobrevivência, as nossas funções vitais. Ele vai estar responsável também para nos defender, para regular nossa temperatura. Ele vai sempre estar muito funcionando também como é a palavra, em modo... ele sempre vai estar ativo na Modo tentativa de... automático. Isso, mas a palavra era outra. Mas isso também pode ser em modo automático, no sentido de nos proteger. É o nosso instinto. O que é que eu preciso fazer na situação? E é que eu não preciso pensar muito. É aqui que vai estar responsável também parte da nossa resposta, da nossa reação instintiva de luta e fuga, nossa resposta ao estresse. Então, segundo evolutivamente, a gente tem um cérebro mamífero, que é composto principalmente pelo sistema límbico, e que ele é chamado assim porque ele surgiu com os primeiros mamíferos, que vai se ocupar da nossa experiência emocional e relacional. Vai ser essa parte que vai estar mais responsável também por promover a nossa conexão social e as condutas de apego, como a gente pode observar na maioria dos mamíferos, né? As nossas emoções, parte delas vai estar relacionadas com o nosso sistema límbico aqui. E com a parte muito importante dela, que a gente vai ver mais adiante, que é a amígdala, o nosso centro de medo do nosso cérebro, que nos vai ajudar a identificar o que é perigoso ou não. Logo, evolutivamente, a parte mais avançada é o nosso córtex, o neocórtex, que é a última área a se desenvolver. Até depois dos 20 anos, essa área do nosso cérebro está se desenvolvendo. Desde a infância até por volta dos 25 anos.